Grenal e arbitragem, mas quando você coloca o Braulio da Silva Machado pra apitar um clássico do tamanho que é o clássico Grenal, você já tem que esperar alguma coisa negativa. Gente, o Braulio é um dos piores árbitros brasileiros há alguns anos no futebol brasileiro. E aí você premia um cara desses com um clássico desse tamanho, com essa rivalidade, com essa importância. E o mais impressionante, ele tem a chance de corrigir um erro do campo olhando todas as câmeras, todas as imagens e ele opta, ele escolhe não dar um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo a favor do Grêmio. Contra o Grêmio, e foi, tá? Tudo bem, o João Pedro já fez 17 pênaltis assim, né? Quando ele pula na bola de braço aberto. O Rogel cabeceou no braço dele, tá bom, tem que marcar. Mas contra nós é uma facilidade, toda hora é pênalti. O Inter tem 800 pênaltis, o Inter sempre tem um pênalti a favor. Esses dias o Alan Patrick fez 3 gols, 2 de pênalti. Não, é impressionante, contra o Grêmio sempre é pênalti. Se fosse o Kahneman, façam esse exercício. Peguem esse último lance e coloquem o Kahneman nessa jogada contra o Borré, contra o Valência, contra qualquer jogador do Inter, contra o Alan Patrick. Era pênalti. Eles não iam ter nem dúvida. Olhou o Kahneman, pênalti. Então não vamos nem discutir. Então, assim, contra nós é impressionante, cara. Os caras. É um assopro dentro da área, pênalti. Pênalti, não tá pênalti. Agora, a favor do Grêmio? É o Yuri Alberto metendo a mão aqui em cima, é o Gerson abrindo o bração, isso dentro da nossa casa. E agora, o Aguirre abalroando o Aravena, fazendo uma alavanca com a perna, na cara do juiz, que opta por não dar. O hábito de vídeo vai lá e diz assim, Braulio, vem aqui, dá uma olhada. Ele olha e diz, não segue o jogo. Ah, para aí. Dá vontade de nem falar do restante, mas falarei, já comecei falando da arbitragem porque ela foi definitiva. É claro que o Grêmio poderia ter desperdiçado a penalidade, mas vamos combinar que a chance maior era do Grêmio fazer o 2-1 ali e sair vitorioso porque restavam minutos para terminar o jogo. Enfim, vamos lá, vamos falar de coisa boa. O Grêmio com James Freitas, o auxiliar interino, mostrou uma postura completamente diferente. O Grêmio teve outra pegada, outra postura tática, uma disciplina muito grande, ganhava todas as divididas ou os duelos, né? O próprio James falou na entrevista, foi o jogo em que o Grêmio mais ganhou duelos na temporada. Olha que novidade. Quando você ganha duelos, quando você ganha disputas, quando você ganha segundas bolas, você normalmente pode ter uma postura superior em relação ao teu adversário. E esse era o Grêmio do Quinteiros, né? Que era amassado, dominado, humilhado para o Mirassol, por 4-1. E poderia ter sido mais. Pois bem, o Grêmio ganhou duelos. O Grêmio marcou o Internacional, que estava zonzo no primeiro tempo. E mesmo assim foi perigoso, porque, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Eu sou torcedor aqui, você que é torcedor do Grêmio também sei que tem muitos colorados que assistem os vídeos aqui. E tô puto mesmo, porque acho que fui prejudicado pela arbitragem, tá tudo certo. Mas não deixarei de fazer a minha análise aqui correta do que o Inter fez no jogo. O Inter no primeiro tempo não esteve bem na pegada, na disposição, não conseguiu ganhar essa segunda bola, mesmo assim foi perigoso, tá? Porque é um time bem montado, é um time que tem individualidades que hoje estão num momento até superior do que o Grêmio. O Grêmio tava um catado até ontem, né, gente? E aí o James foi lá, posicionou, os caras entenderam que precisavam dar uma resposta no Clássico Grenal, e vamos combinar também que esses jogadores não tinham comprado a ideia do Quinteiros, entenda como você quiser, porque o jogo contra o Mirassol foi um escândalo, e aí no primeiro jogo, justamente no Clássico Grenal, os caras resolvem correr. Beleza, tá muito claro isso, né? Então o Inter não conseguiu achar o Grêmio no primeiro tempo, mesmo assim criou algumas jogadas. O Volpi fez 2 milagres. Numa primeira bola, numa cabeçada, no segundo pau, né, do Alan Patrick, uma bola que vem pro Fernando e ele defende embaixo. Na segunda, o Bernabei pelo lado esquerdo, que teve dificuldades mais uma vez com o Kike Oliveira no primeiro tempo, mas ele conseguiu encontrar esses espaços, mas foram raros. O Inter, naquele 2-0 no primeiro jogo da final do Gauchão, encontrava muitos espaços pelos lados, né, naquela região próxima da área ali, com cruzamentos e pelos pontas, né, Wesley, Vitinho, que não se criaram no jogo. O Roger tira eles cedo do jogo. E aí depois até o Inter melhora, eu vou falar sobre essas trocas aí. Mas aí o Inter consegue, no cruzamento do Bernabéu, o Valência chega chapando na cara do Volpi, que puxa a bola pelo rabo. Uma defesaça. Gol perdido do Ener Valencia, né? O torcedor deve estar puto do Inter, né? Mas o Roger até quis valorizar mais a defesa do Volpi. Mas foram as duas coisas, né? É um gol perdido do Valencia, mas é uma puta defesa do Volpi. Que ali já estava salvando o Grêmio. Então assim, e até aquele momento... O Grêmio não tava com posse, tava com dividido e tal, mas não tinha agredido ainda o gol do Antony. De repente o Grêmio começa a martelar. E aí o Antony começa a fazer defesa. O Kike Oliveira fez um salseiro pelo lado direito ofensivo e justamente nas costas do Bernabé. Né? Até caneta o uruguaio deu no argentino. E aí o Grêmio começou a chegar e um cara me surpreendeu demais.
Edenilson. Olha, fui um crítico aqui, o Quinteiros transformou o Edenilson no 10 e faixa, calma aí, mas ele foi um cara que acho que entendeu o tamanho do clássico, carregou o time num outro modelo também, né? O Grêmio ficou mais com a bola, o Grêmio carregou mais a bola, especialmente pelo lado direito, explorou muito o lado direito. Por quê? Porque o Grêmio do Quinteiros era ligação direta, o Edenilson cruzava a linha divisória do gramado, ou às vezes nem isso, e metia uma bola pro Bright White e a defesa afastava. Essa era a jogada do Grêmio. Ou tentava ligar os pontas aqui, só que o cara no ponto futuro já com uma dobra de marcação. Nesse momento, não. Nesse time do James, não. O Grêmio carregou mais a bola. Esse mesmo Edenilson, ele carregou mais a bola para fazer combinações com o Kike Oliveira, com o João Pedro apoiando, com o Bright White saindo da área para tentar tabelar. O Grêmio teve mais triangulações, teve um pouquinho mais de controle. E o Inter começou a ter dificuldades para marcar essa bola do Grêmio, especialmente, como eu disse, pelo lado direito. E aí o gol sai justamente, né, numa dessas chegadas, a bola circula, vai lá, pum, o Antony defende, a bola sobra pelo lado esquerdo. E aí temos um estreante no clássico, né, o Marlon, que fez um baita jogo. Pô, resolveu, tá? O Lucas Esteves, acho que foi um bom lateral no passado pelo Vitória. Vai ajudar, porque é bom você ter um reserva regular, mas ele chegou visivelmente assustado com a camisa do Grêmio. O Marlon não, né? O Marlon já chegou, fardou, jogou e tá resolvido a lateral esquerda. Pronto, deixa o Marlon ali, pô, encarar um Grenal já na estreia. O cara veio do Cruzeiro, sabe o que é pressão, sabe o que é time grande. Então, assim, o Lucas Esteves também é da base do Palmeiras, estava no Vitória, que também tem pressão, grande torcida e tudo mais, mas, assim, o Marlon é outro nível de jogador, tá muito claro isso. E aí tem o chute, o Kike até não espera, né? E ele tenta chutar cruzado, assim, a bola bate no ângulo, um gol estranho, o chamado gol cagado, foda-se. O Grêmio ali estava fazendo 1-0, mesmo com o impedimento marcado no campo, mas o VAR vai lá e corrige e o Grêmio sai na frente. O Inter tenta alguma coisa e tal, mas o primeiro tempo foi todo do Grêmio. O Grêmio poderia ter feito um segundo, inclusive, ainda no primeiro tempo, que seria maravilhoso, mas não consegue. Vai pro intervalo, o Inter faz um gol no comecinho do segundo tempo com o Ener Valencia impedido, mas aí começa, né, gerar já um desconforto, porque eu pensei, o Inter vai pra cima, o Roger não é bobo, ele deve ter reagrupado algumas coisas e rapidamente ele já faz algumas trocas, que é justamente tirar os pontas, o Vitinho e o Wesley, e colocar mais circulação pelo corredor dos lados para dentro, né, com o Tabata e o Gabriel Carvalho. O que ele tenta fazer isso? Ele tenta congestionar o meio, ter mais posse de bola e liberar os laterais. E não deixar os laterais tão pressionados pelos pontas do Grêmio. Essa medida do Roger, ela mexeu completamente no time e o James, na minha opinião, demorou para mexer. Só depois, demorou uns minutinhos para ele trocar ali Vila Sante, Monsalve. Monsalve não fez um bom jogo. Entra o Cristaldo, entra o Camilo na do Vila Sante e também o Alisson na do Kike Oliveira. O Kike Oliveira, para muitos, né? Pô, por que ele saiu? Ele ficou 2 jogos sem atuar por conta da questão do dente, né? Que ele teve que extrair e tal. Então, eu imaginei que ele fosse sair um pouco mais cedo no jogo. E esse menino Alisson, acho que é bem promissor, tem que entrar mais vezes. Ele já tinha feito a troca do Aravena na do Edenilson, que é justamente para tentar ganhar o jogo, né? Tentar ganhar o jogo. Você tira um jogador de centro. Talvez o Edenilson não fosse a melhor saída naquele momento, mas aí ele... Inclusive, o Aravena é o cara que sofre a penalidade não marcada do Aguirre lá nos minutos finais. Mas aí tem um lance simbólico também que eu preciso abordar com vocês. Porque quando o Wagner Leonardo machuca, entra no jogo a figura, o emblema, a lenda Walter Kahneman. E o Kahneman, cara, o Kahneman é o seguinte, o Kahneman, ele complica muitas vezes a nossa vida, porque ele toma muitos cartões, não tem como ser diferente. Ele tem um histórico que, se ele dá uma trombada com qualquer cara dentro da área, os caras marcam pênalti. Se ele tá com o braço aqui de chaleira, bate ali, os caras já marcam pênalti. O Kahneman é marcado pela arbitragem, ele é chato para um caramba, mas como faz falta um cara desses, cara? É óbvio que a gente poderia, né, tentar, mas se ele dosasse um pouquinho, mas aí não seria o Kahneman, né? Só que percebam que nesse elenco em que muitos jogadores estavam acomodados, muitos jogadores chegaram agora e que não tem aquele senso de pertencimento como tem Walter Kahneman. Nem técnico temos mais, né? Então, quando você tem um cara desse dentro de campo, olha como faz diferença. Ele entra ainda no primeiro tempo quando tá 0-0. Minutos depois o Grêmio faz 1-0.
É louco isso, né? E a cada lance da arbitragem, porque o Braulio estava perdidinho, começou a distribuir cartões para se proteger, porque ele é fraco e o jogo é muito maior do que o tamanho dele. Quando ele começa a se proteger através do cartão, o Kahneman já tá lá enchendo a porra do saco dele o tempo inteiro. Mas nós não tínhamos um jogador assim. Ah, Chico, mas quer dizer então que tem que reclamar contra a arbitragem? Claro que tem, porque senão o adversário monta. Porque senão o técnico fica na beira do campo dando chilique, porque senão os caras vão cercar ele todo o tempo, mas quando ele respirar, lá está Kahneman, dizendo, vai lá ver no vídeo. Você vai marcar essa falta, mas é a falta lá atrás, que você não marcou. Porra, precisa de um cara desses. Ah, mas então tem que ter um cara que apite o jogo? Tem que ter, porque todos os times têm. Todos os times têm o seu chato. O Galo tem o Hulk, o Palmeiras tinha o Dudu, né, que agora tá no Cruzeiro. Sempre tem o Abel Ferreira, né, que é o que mais apita. O Inter tem os deles também, tinha o D'Alessandro, por exemplo. Cara, sempre tem o cara que vai lá, reclama, conversa, não sei o quê. E o Grêmio não tinha mais esse cara. E ó, o Kahneman encheu tanto, mas tanto o saco do Braulio nesse lance do pênalti que eu acho que, cara, ele foi ver, não obviamente por causa do Kahneman, porque ele foi chamado, né? Mas assim, cara, ele ficou inconformado. E essa inconformidade, ela vai tomando conta ali, porque aí os jogadores vão se contagiando, os caras do Inter já vão ficando preocupados, tipo, porra, o cara tá fazendo uma pressão ali, daqui a pouco ele vai no vídeo, não, ele não pode, e aí já gera aquela tensão, enquanto isso, o VAR já tá olhando, pô, peraí, mas pô, o estádio tá, o árbitro tá pressionado lá, eu tô achando que é melhor ele dar uma olhada aqui, sabe? Isso aí, cara, é o jogo psicológico, e o Kahneman tem isso, e a gente precisa de um cara desse. Eu sei que ele não tem mais a mesma velocidade, a mesma intensidade, que muitas vezes ele se atrapalha por conta do VAR, pelos excessos que ele comete, mas, cara, huevos. Como tiene huevos este jogador e como a gente precisava disso. Que saudades que eu tava, viu, Kahneman, de ter alguém nos representando dentro de campo. Mesmo que a arbitragem tenha feito o serviço, né, de impedir a possibilidade de vitória do Grêmio. Mas, repito, o Grêmio teve uma pegada muito boa no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter começa bem, faz o gol com o Valencia impedido. O jogo tá um pouco equilibrado, mas aí vem o pênalti. Logo em seguida que entram os dois jogadores, o Bruno Tabata e também o Gabriel Carvalho. Um pênalti que aconteceu do Rohel, do João Pedro, né, com o braço ali na cabeçada do Rohel. O Alan Patrick empata o jogo. A partir dali o Inter se solta um pouco mais dentro desse modelo tático, né, dos dois caras mais centrais. E aí o Bernabé começa a crescer no segundo tempo, faz um jogo muito melhor. O Inter ronda mais a área do Grêmio. Só que aí, mais pra reta final, o Grêmio se organiza pelas trocas do James, da Gás Novo e tudo mais, consegue ter um pouquinho mais de controle de bola, porque o Inter ficou assim, cara, uma meia hora com muito mais controle de bola. Aí essa segunda bola vinha sendo do Inter. O Inter recuperava essa bola e empurrava o Grêmio no campo ofensivo, e o Grêmio não conseguia sair. Mas para a reta final do jogo, o Grêmio conseguiu. Em algumas escapadas, gerou até possibilidade de bola parada ali próxima da área, chegou a ameaçar em alguns momentos, e aí teve a questão do pênalti que não foi configurado aí na reta final do jogo, que poderia dar a vitória gremista. Por que eu trato como um ponto de virada? Porque é um clássico, né, gente? Não é um jogo qualquer. É um jogo que tem que servir como exemplo, pela pegada, pela disciplina, pela maneira como o Grêmio amarrou o Inter no primeiro tempo, e obviamente ia sofrer um pouquinho, porque os caras estão mais arrumados, mais ajeitados, estão há mais tempo, estão consolidados, então era natural sofrer mesmo que fosse na nossa casa. Tem um indicativo negativo de que há quase 2 anos a gente não vence o clássico, é óbvio que isso tem que ser levado em conta, era o jogo em casa, então a necessidade da vitória era nossa, mas qual era o contexto? A última vez que aconteceu o cenário de crise que o Grêmio está vivendo com o Inter foi 5-0 para nós. Então eu estava preocupado, sim, em não só perder o jogo, mas daqui a pouco uma derrota mais acachapante. E na verdade nós estamos terminando o jogo dizendo que o Grêmio poderia muito bem ter vencido e injustamente foi prejudicado pela arbitragem. Então, eu acho que o saldo é muito positivo, apesar de apenas um empate, apesar de todo esse, né, saldo de quase 2 anos sem ganhar a Grenal, a gente está reconstruindo. Nós estamos num estágio completamente diferente do Inter, o Inter que cuide da vida dele, mas o Grêmio a partir de agora pode sim se reagrupar. E pelas informações, né, o Mano Menezes está por detalhes e o Felipão também como coordenador técnico, o Mano Menezes como treinador. Esses 2 profissionais devem ser anunciados, acho que na segunda-feira, para que o Grêmio possa, enfim, recomeçar a temporada. E aí sim, a gente está falando de 2 profissionais de extremo gabarito. A gente pode ter qualquer contestação, e eu tenho muitas, em relação especialmente ao trabalho do Mano, aos trabalhos mais recentes do Mano, mas o Mano tem uma história, inclusive no Grêmio, e tem um histórico de muitas conquistas, e tem um histórico de respaldo, inclusive para poder posicionar esses jogadores e potencializá-los.
E ainda percebemos que hoje que temos um profissional do quilate do James Freitas que, para um clássico Grenal, montou esse time aí, é sinal que temos profissionais competentes ali dentro também. Além do Fernando Lázaro, que também já foi técnico do Corinthians, é chefe de scout, é um cara muito inteligente, conhece bola e que estava junto na preparação desse time pro Grenal. A estratégia deu certo. Porque se o Grêmio continuasse com Quinteiros, eu não sei o que poderia acontecer. A pressão funcionou e finalmente a diretoria se mexeu a ponto de haver uma mudança e essa mudança não ter acontecido apenas na parte do comando técnico. Ela aconteceu na postura, ela aconteceu na vontade, ela aconteceu também no resultado. Porque aí o Grêmio não perdeu o jogo e poderia muito bem ter vencido. A partir de agora, uma nova fase começa e eu espero que esse jogo seja usado como exemplo.